Sejam muito bem-vindos a esse boletim Coppola de ressaca eleitoral. Que noite, hein? Eu também acho difícil conceber que 5 em cada 10 pessoas desse país de gente tão honesta e trabalhadora não se incomoda de ter um ex-condenado por corrupção na presidência da República. Eu também enxergo profundas incoerências entre as escolhas da população para governador e para presidente. Em muitos estados elas foram ideologicamente incompatíveis. Eu também fico intrigado em ver que as vitórias do liberalismo e do conservadorismo na Câmara, no Senado e nos governos estaduais não se refletiram na eleição presidencial. Feitas essas considerações, eu deixo registrado para toda a nossa audiência que esse programa não irá entreter, sem a devida comprovação, a ideia de uma fraude às urnas. Tampouco iremos colocar em dúvida o resultado das eleições. No Estado de Direito, por nós defendido, o ônus da prova é de quem acusa e suspeitas não constituem certezas. Bom, eu começo esse programa consignando toda a nossa solidariedade às vítimas da absoluta incompetência do Tribunal Superior Eleitoral, cuja responsabilidade básica é garantir que a experiência do voto transcorra de forma simples, transparente e ágil. Contudo, o TSE, presidido pelos iluministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, realizou eleições marcadas por filas quilométricas sem precedentes, horas e horas de espera por exercício da cidadania. Apesar das graves falhas e atrasos injustificáveis, nenhuma nota de desculpa, nenhum sinto muito endereçado às multidões que foram desrespeitadas nesse domingo. Quanta arrogância e que vergonha! Perdidos em seus delírios de um fascismo imaginário, nossos altos magistrados estavam mais preocupados com celulares inofensivos e armas legalizadas do que com o processo de votação e com o bem-estar dos eleitores. O fiasco operacional desse primeiro turno é um reflexo do modelo intervencionista e autoritário acolhido por certa elite do nosso judiciário. Tribunais que não cumprem suas obrigações elementares, mas se metem onde não deveriam. Feito o registro da inaptidão demonstrada por nossas autoridades eleitorais, permitam-me uma provocação e um pouquinho de autorreferência. Quem assiste assiduamente ao Boletim Coppola me ouviu dizer o seguinte no dia 22 de agosto, há 6 semanas. A maioria das plateias que me assiste não vota no PT e também não confia muito nas pesquisas eleitorais. Então dá para imaginar a surpresa dessa turma quando eu digo com todas as letras que hoje Lula da Silva, ex-condenado por corrupção, está sim na frente de Jair Bolsonaro e lidera a corrida pela presidência da República. Olha, uma coisa seria anunciar há poucas semanas da eleição que o Lula estava na frente, lá na Globo News ou na Folha de São Paulo. Outra, bem diferente, é bancar essa afirmação aqui na Jovem Pan, para um público majoritariamente avesso ao PT. A J.K. Rowling, a autora da série Harry Potter, escreveu que é preciso muita coragem para enfrentar nossos inimigos, mas o mesmo tanto para enfrentar nossos amigos. E é essa postura que vocês podem esperar de mim. Meu compromisso nunca foi agradar a audiência. Meu compromisso é com a busca pela verdade. E meu argumento para sustentar que Lula estava na frente era bem simples. Se aquele PT de 2018, desmoralizado, descapitalizado, com o Lula atrás das grades, conseguiu 45% dos votos, imagina o PT de 2022, com fundão eleitoral, com aliados nos tribunais, com apoio da grande mídia e com o país saído de uma crise. Muitos me criticaram e até zombaram da minha análise. Olha o Datapovo, Caio, vai ser capitão no primeiro turno. Como antecipado, não foi. Lula obteve 48% dos votos válidos, abrindo 5 pontos de vantagem em relação a Bolsonaro, mais de 6 milhões de votos. Por outro lado, aqui nesse programa nós denunciamos a manipulação estatística das pesquisas eleitorais do Datafolha e do IPEC e demonstramos a discrepância entre as amostras utilizadas pelos institutos e os dados oficiais do IBGE. Por isso, com a mesma tranquilidade com a qual nós afirmamos que Lula estava na frente, nós também cravamos outra projeção que se confirmou. As amostras do IPEC e de vários outros institutos estão completamente viciadas a favor do Lula. As amostras superestimam o eleitorado do Lula e subestimam o eleitorado do Bolsonaro. Juntando essa constatação com o fato de que a abstenção tende a ser muito maior entre os eleitores do Lula, seja por perfil socioeconômico, seja por falta de engajamento mesmo, a gente pode afirmar com convicção: Lula não vai ganhar no primeiro turno. Vale lembrar que IPEC e Datafolha projetaram Lula com 14 pontos de vantagem na véspera da eleição.
Em outras palavras, os institutos inventaram 10 milhões e 600 mil votos em Lula, favorecendo mais uma vez a candidatura petista, o que já virou uma tendência histórica. Mas vamos combinar que foi por muito pouco, hein? E eu confesso que fiquei surpreso com o sucesso da campanha petista em desconstruir a candidatura de Ciro Gomes. A máfia do Dendê, a panelinha do Projaquistão e a classe artística, que é conivente com a corrupção e interessada em verbas públicas, fez de tudo para que eleitores de esquerda antecipassem seu voto de segundo turno, migrando do Ciro para o Lula. Essa votação precoce vai limitar bastante a capacidade de crescimento do petista, mas eu tenho uma péssima notícia para você que não quer ter um ex-condenado por corrupção como presidente da República. Só com a migração parcial de votos de Simone Tebet, Ciro Gomes e Soraya Tronic, Lula da Silva já está eleito com folga. Os três juntos totalizaram quase 8% dos votos e é perfeitamente razoável imaginar que ao menos um quarto desse eleitorado, 2%, escolha o Pinóquio de São Bernardo no segundo turno. Portanto, da mesma forma que eu disse que o Lula estava na frente, mas que a sua vitória no primeiro turno era improvável, aqui vai outra constatação. Lula já está praticamente eleito por mera transferência de voto. Mas e aí? Game over? Maktub? Let it go? Depende. Na real, depende de você que está me assistindo agora. Qual é o seu papel nessas eleições? Você está mais preocupado ou mais acomodado? Você que protege a sua família das ameaças da rua, você que tranca a porta ao sair de casa, você que guarda o seu dinheiro no cofre de um banco, você que tem alarme no carro e localizador no seu celular. Você está fazendo a sua parte para impedir que nessas eleições bandidos voltem à cena do crime para te assaltar de novo? Você está fazendo alguma coisa para proteger o Brasil de ter as suas instituições sequestradas, o seu governo aparelhado e o seu futuro roubado mais uma vez? Em razão da imensa audiência da Jovem Pan e do reconhecimento do público nas redes sociais, toda semana eu tenho o privilégio de falar com 3 a 5% do eleitorado brasileiro, um grupo muito politizado e muito bem esclarecido, um grupo do qual você também faz parte. E aqui eu vejo uma tremenda oportunidade, porque eu sei que se o nosso público se engajar, ele já é numeroso o suficiente para mudar os resultados dessa disputada eleição presidencial. Se até o dia 30 de outubro, cada ouvinte, cada espectador e cada seguidor do Boletim Coppola virar apenas 1 ou 2 votos a favor do candidato da sua preferência, o impacto eleitoral será superior a 10% dos votos válidos. Só lembrando que, ao conquistar o voto para um candidato, você está tirando o voto de outro. Por isso, a vantagem de 6 milhões de votos do Lula representa, na prática, uma diferença menor, de 3 milhões de eleitores. Isso posto, eu insisto, qual será o seu papel nessas eleições? Você está muito cansado para gastar 15 minutos do seu tempo espalhando a verdade? Você está muito ocupado para tentar convencer seu familiar, seu amigo, seu colega de trabalho, sua congregação? Ou será que você ficou tão intolerante que você não consegue ter uma conversa civilizada com alguém que pensa diferente? Eu espero que não. E se o que te falta é motivação, eu faço questão de refrescar a sua memória. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores. O ministro disse que a Operação Lava Jato interrompeu o que ele chamou de plano perfeito para o PT se eternizar no poder. Gilmar Mendes disse que, do dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Ladrões que agora, com o apoio dessa mesma imprensa e desse mesmo judiciário, querem voltar à cena do crime. Para quem ainda tiver forças para lutar por um país mais livre, mais próspero e mais decente, saibam que não adianta mais pregar para convertido e desabafar em grupo de WhatsApp.
É hora de furar a bolha e sair da zona de conforto. É momento de persuadir o próximo com a serenidade de quem tem razão e com a compaixão de quem entende que nós somos um país de vítimas da desinformação e da doutrinação em massa. E para fechar, uma última dica valiosa: não torne a discussão política uma guerra com vencedor e perdedor. Faça da conversa sobre o futuro do Brasil uma dança. Ao argumentar, saiba ouvir, fale com gentileza, com bom humor e com empatia. É mais fácil abrir os olhos de quem já está com o coração aberto. Como disse com propriedade o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, o voto é a arma do eleitor. Portanto, cabe a você não permitir que o país cometa suicídio. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.